Ora, muito bom dia. É com enorme prazer que estou aqui diante de vós e apresento os dois primeiros grupos de empreendedores sociais que tive o privilégio de acompanhar desde o início, mas parece-me que antes de qualquer apresentação vamos passar a um pequeno vídeo. No Laboratório da Diferença tinha uma ideia já muito definida e apaixonada, e via-se mesmo que aquilo era e é um sonho já de algum tempo, que estavam muito entusiasmados por conseguir concretizar. E foi, e logo desde o princípio da primeira reunião ficámos todos contagiados com aquela paixão. O escolher ser é a energia deles, que eles querem mudar. Uma coisa, portanto, uma experiência pela qual passaram, tem a ver com o sucesso escolar e com o apoio dos professores, e estão muito focados em mudar exatamente na escola por onde passaram. Fiz aqui uma pequena brincadeira que vou passar a ler. O Laboratório da Diferença e o Escolher Ser são mais dois exemplos de empreendedorismo e inovação social com uma capacidade e resposta diferencial, capaz de transformar, potenciar e mudar uma realidade muitas vezes difícil de explicar. No início, eles eram muitos, tinham uma ideia inicial que não foi a ideia final com que o projeto ficou, sofreu assim algumas alterações, e o objetivo inicial não foi bem o projeto, não sofreu algumas alterações, mas acho que decorrente disso, também numa das nossas reuniões, em que eles sentiram o peso do que isto não era uma ideia só uma ideia pontual, em que podiam ir desenvolvendo ao longo do tempo. Foi-lhes claramente explicado que isto a ideia era deles e que eles é que a tinham de defender, que eles é que a tinham de vender, e que eles todos, como um todo, e não só 2 ou 3 elementos da equipa muito grande que eles eram, que tinham de defender o projeto. E acho que nessa altura fez-se um clique muito grande. Foi quando eles vieram com a ideia diferente, foi quando todos começaram a incorporar o projeto como sendo deles e não se apoiando em só 1 ou 2 dos elementos. Acho que isso foi um ponto de viragem dentro da equipa. O projeto do EcoUbuntu foi um projeto que já foi organizado desde a primeira, digamos, reunião, exatamente como ela é hoje. Houve poucas alterações ao projeto. Portanto, era uma ideia, apesar de ser um projeto que foi a junção de mais do que um grupo, que tipicamente não corre bem, neste projeto acabou por correr muito bem e as pessoas acabaram por arranjar uma forma de trabalhar que os levou ao sucesso e conseguirem ser um grupo bastante unido, com uma ideia muito clara daquilo que querem, com muitas interações já efetuadas junto de escolas, porque mais uma vez também é um grupo que vai trabalhar junto das escolas, e a metodologia certamente ajudou-os nesse processo. E para dar seguimento a esta apresentação, trago-vos 2 histórias. A primeira história é a história de 3 cientistas de um laboratório muito peculiar. Temos a cientista Paula Almeida, de raízes cabo-verdianas, que é uma sonhadora, uma guerreira, e um dia a Paula partilhou com outros membros da Academia Ubuntu o seu sonho, e a partir daí cresceu uma ideia de projeto. O laboratório conta também com a participação de outro cientista, Junilto, que nasceu na Guiné e veio para Portugal. Desde então tem feito deste país a sua casa, sem nunca esquecer a mãe Guiné. E Raquel Fernandes, que é uma cientista com ascendência goesa, que gosta de trabalhar com pessoas e de fazer a diferença na comunidade. É esta equipa dos 3 magníficos que compõem o Laboratório da Diferença, um projeto apaixonante, do qual eu não vou dizer mais nada, sou um bocado engajada, mas que a Raquel nos vai apresentar já de seguida. Muito bom dia a todos, eu sou a Raquel Fernandes e vou-vos apresentar o Laboratório da Diferença, começando por apresentar a equipa de investigadores que conceberam este projeto, e nós, em vez de dizermos promotores, preferimos dizer investigadores pelo nome que o laboratório tem. Então o laboratório é composto por mim, pelo Junilto, que não pôde estar presente por motivos de saúde, mas o Junilto é um jovem guineense que se interessa muito pelas questões culturais e pelas questões da educação,
e que, a título de curiosidade, gosta muito de cantar e de tocar viola. A Paula também não pode estar aqui hoje connosco, infelizmente, está em Inglaterra a desenvolver um projeto pessoal, mas quer deixar uma mensagem. Olá, o meu nome é Paula e tenho 3 curiosidades para partilhar convosco. O meu nome de casa é Cris, como alguns sabem, sou de origem cabo-verdiana e, como tal, tradicionalmente temos um nominho e o meu nominho é Cris. Outra grande curiosidade é que adoro viajar, com grande paixão por África e de seguida o continente asiático. Não desvalorizando os outros continentes, mas tenho assim grandes paixões por esses 2 continentes. E o outro é que não sei nadar, apesar de ir sempre à procura destes trópicos, necessito sempre do auxílio. Estarei sempre ligada aos outros, por isso preciso sempre de uma boia. Ups. Pronto. Pronto, e eu ia apresentar-me, e o slide pegou-me a partida. Eu, como vocês sabem, sou de origem inglesa, a Carla já referiu, sei nadar, mas por vezes também preciso de algumas boias. E nisto de empreender, precisamos sempre muito de apoio das outras pessoas. E ser empreendedor é exatamente isto. As últimas 3 letras da palavra empreendedor compõe a palavra dor. E há momentos de dor e de angústia que muitas vezes fazem-nos cair, mas temos as boias que nos suportam, temos as âncoras nas pessoas, das nossas consultoras, de algumas pessoas que vão caminhando connosco e ajudando a tornar este projeto possível. E depois de conhecerem a nossa equipa, gostava de vos perguntar, e que pusessem o dedo no ar, quem é que já foi discriminado nesta sala? Muito bem, temos muita gente. E, por outro lado, já discriminaram? Ok. Muito bem. Obrigada pela sinceridade. Acontece muito. Nós discriminamos, muitas vezes, sem termos consciência disto. Mas discriminar tem muito mais a ver com ações, com atitudes, do que propriamente com palavras. Poderíamos ficar aqui horas a debater esta questão da discriminação, mas o tempo não permite. Dizer que muitas vezes está associado a crenças que estão enraizadas na nossa cultura e muitas vezes ouvimos frases como mulheres ao volante, um perigo constante, ou um olho no burro, o outro no cigano. Quer dizer, normalmente dizemos estas frases e não nos apercebemos que há um caráter discriminatório muito grande. E o Laboratório da Diferença concebeu o seu projeto tendo como problema central o preconceito. O preconceito está muitas vezes associado a estes fatores de discriminação. Ao desenharmos a nossa árvore dos problemas, percebemos que na raiz, que na base, estavam muitas vezes questões como a uniformização de uma única experiência. Ou seja, perante um mesmo acontecimento, nós temos muitas vezes tendência a generalizar, principalmente se essa experiência for negativa. Dou-vos um exemplo. Se eu for assaltada por uma pessoa de determinada etnia, considero que todas as pessoas daquela etnia podem ser assaltantes, o que nem sempre é verdade. Isto porquê? Porque existem valores culturais e informações que muitas vezes estão deturpadas, ligadas a ideias concebidas e pré-concebidas e a conhecimentos errados sobre determinados grupos. Depois de estudarmos as raízes do problema, percebemos os seus efeitos. E o preconceito tem muitas consequências. Consequências sociais, levadas à discriminação, à estigmatização, à exclusão. E às vezes não é só discriminar, também eu posso me autodiscriminar, auto-excluir e autossegregar. Por outro lado, tem a ver com consequências psicológicas e implicações, como alterações do nível de autoestima, de autoimagem, de autoconceito e de autoconhecimento. Assim definimos como público-alvo as crianças. E na legislação portuguesa, as crianças são pessoas do 0 aos 18 anos. Portanto, temos um público muito vasto e muito grande. Porquê? Porque consideramos que as crianças, a idade escolar, são os nossos principais parceiros.
porque podem inspirar e capacitar para um mundo melhor. Dou-vos um exemplo de uma criança, a Maria, que disse à professora que não queria brincar com a criança que estava lá dela. Porquê? Porque tinha uma cor diferente. E a professora estava com algumas questões de preconceito naquela sala de aula e todos os meninos não queriam brincar com um menino que era de uma cor diferente. A professora lançou um desafio, que eu lanço também aqui nesta plateia, que é, se encontrassem uma pessoa que tivesse exatamente a mesma cor de pele, a mesma tonalidade, podiam brincar juntas. Podem fazer o exercício 2 a 2 e perceber que não têm o mesmo tom, não têm com certeza. E naquele... Não têm, pois não? Muito bem. Naquele dia, aquelas crianças ficaram momentos sem brincar juntas e perceberam que podiam ser diferentes, mas brincar também juntas. Então, a missão do Laboratório da Diferença é educar para a diferença, criando impactos positivos internos e externos, não só nas crianças, mas também na comunidade escolar e em todos os papéis. Os objetivos do Laboratório da Diferença são mobilizar a criança para a aceitação de si mesma, promover o respeito pela pluralidade de culturas, etnias, religiões, género, orientações sexuais e deficiências. Fomentar também a diferença enquanto riqueza social e promover a autoestima, a autoimagem, o autoconceito e o autoconhecimento das crianças. A nossa solução, a nossa proposta de valor é criar um laboratório da diferença, que é um projeto social, pedagógico, lúdico, que pretende trabalhar com as crianças a diferença, criando impactos positivos ao nível do ser e ao nível do estar. Desta forma, podemos aumentar o nível de autoestima das crianças, estabelecer relações interpessoais saudáveis entre elas, promover a partilha de realidades socioculturais diferentes e também promover a experiência de se colocar no lugar do outro. Assim, a nossa proposta de valor pretende apresentar um grupo de crianças, nomeadamente 10 crianças, e que podemos atuar não só em escolas, como em centros, como em grupos. Depende muito do que nos é solicitado e nós, perante as necessidades, vamos abordar aquele contexto, mas temos um pacote que queremos vender, o nosso serviço. E a nossa proposta de valor passa por, quando temos um grupo de crianças, e estamos os investigadores e os cientistas a trabalhar com aquele grupo de crianças, fazer um diagnóstico, uma lupa, um retrato de quem é que elas são. Depois fazer a experimentação, o nosso desenvolvimento. Passando pela avaliação, cada criança vai se avaliar ela própria e avaliar os outros também. Por último, vamos fazer um follow-up. Após a intervenção, vamos perceber o impacto e digerir experimentalmente esta intervenção. Depois, por fim, as crianças vão ser testemunho, vão fazer um vídeo explicando o impacto que esta experiência teve na vida delas. Ao nível da sustentabilidade, e a Évris pediu para nós colocarmos este slide, senão eu não teria colocado, a nossa proposta de valor, tendo em conta, está aqui um gráfico, o gráfico não devia estar desta forma, no entanto, quero-vos apresentar uma visão diferente. O Laboratório da Diferença não fala em lucro, mas fala em valor, e o valor que vamos transmitir à sociedade. Para isso, contamos com 3 investigadores e outros cientistas que precisamos de recrutar. Isso envolve custos, não só com os recursos humanos, mas também com outros recursos que nós precisamos para desenvolver as nossas sessões e para comprar equipamentos necessários. Vamos ter algumas receitas vendendo os nossos serviços, mas que não conseguem ser suficientes para dar sustentabilidade a este projeto. Por isso precisamos dos nossos parceiros e de acionar novas parcerias e dos nossos financiadores também. Apelamos também à participação deles. Para tornar este projeto mais real, vamos fazer um piloto. Pensámos em trabalhar com 2 segmentos, um segmento público e um segmento privado, ou seja, 2 escolas de realidades diferentes, em que vão fazer exatamente a mesma intervenção num período mais pequenino, cerca de 24 sessões, para depois avaliarmos não só a solução e tentarmos melhorar, validar a ideia e dessa forma promover e adquirir mais informação para reduzirmos os custos da nossa intervenção e depois não só percebermos os resultados desta intervenção e também avaliarmos o impacto. E agora, e já estou mesmo no tempo, vou pedir que se subam ao palco comigo, porque
este projeto não foi só pensado por mim, foi pensado por mais 2 pessoas que não podem estar presentes, mas também foi pensado com 3 pessoas, e 4 e 5, um exponencial muito grande. Peço à Teresa, à Sofia, à Inês e à Carla, as minhas consultoras e a minha madrinha, para representarem as 2 entidades que estiveram aqui presentes, para fazermos aqui uma pequena dinâmica. Eu vou tirar o casaco e vou usar a bata. Isto porquê? Porque eu vou apresentar-vos a fórmula do Laboratório da Diferença. É uma fórmula diferente, é O infinito, que significa eu, os meus eus, o outro e os outros, que somos infinitos. E como disse Tuto, nós podemos ser de cores diferentes, mas podemos voar da mesma forma. E a nossa fórmula é: a diferença somos nós, e a diversidade é riqueza, e queremos que toda a gente faça parte dessa riqueza. Quem quiser fazer parte do Laboratório da Diferença, seja em termos de parcerias, em termos de financiadores, em termos de clientes, beba a nossa fórmula. Obrigada. Eu aproveito para dar os cartões de... Obrigada. Como a nossa designer não vai estar presente, só vos queria apresentar a nossa marca. Não foi muito fácil fazermos e chegarmos a este fim. No início pensámos fazer algo que ligasse o cérebro ao coração, porque nós queremos desmontar barreiras e preconceitos e fazê-lo através do coração. É através das emoções, é através dos valores que transmitimos e dos afetos que mudamos e desmontamos barreiras. E para isso temos um laboratório com alguns tubos de ensaio de cores diferentes e de tamanhos diferentes, porque mostram a diferença que há em nós. Obrigada a todos.